Levante as suas mãos aos céus. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós declaramos a nossa dependência. Faz aquilo que Tu tens para fazer, Senhor. Nós nos rendemos a Ti, Jesus. Glória a Deus. Amém? Vamos à palavra do Senhor. Hoje quero compartilhar uma palavra com você que é um dos textos mais difíceis assim de se pregar, mas eu nunca vi ninguém pregando normalmente nesse texto. Mas nessas últimas semanas, nessas últimas 4 semanas, 5 semanas, eu venho compartilhando com você sobre alguns fundamentos a respeito da verdade, da graça de Deus. Na primeira semana eu compartilhei com você que a graça é o mover atual de Deus para esse tempo. Na segunda semana, eu falei para você que para muitas pessoas, principalmente para aqueles que vivem debaixo da religiosidade, a graça é uma verdade, é uma revelação perigosa. E por que ela é perigosa? Porque a graça é o único poder capaz de nos libertar das mãos do diabo, das mãos do pecado e das mãos do legalismo. Então por isso que ela é perigosa. E aí na terceira semana eu falei com você sobre o fato de nós sermos uma voz levantados por Deus nessa geração para pregarmos essa verdade, esse evangelho esquecido, mas que não é outro evangelho senão o evangelho de Cristo Jesus para nós. Amém? E cada vez mais nesses últimos dias o Senhor tem me mostrado o quanto o desafio que nós temos é muito grande, a missão que nós temos é muito grande, e quanto maior o desafio, maior é a glória, maior é a presença, maior é o desfrute, maior é as bênçãos, e graças a Deus por isso, porque se fosse só luta, larga a mão, né? Mas Deus recompensa os seus filhos, amém? E na semana passada eu falei com você sobre a lei ser o raio-x de Deus. A lei, ela não vem para resolver o problema, ela vem para quê? Para mostrar o problema. Então, tem sido uma sequência de fundamentos, e hoje eu quero dar o último fundamento dessa série de mensagens, e a partir da semana que vem eu vou falar sobre algumas coisas práticas a respeito da graça de Deus. Mas hoje eu quero pregar com você sobre o tema casados com a graça. Vamos dizer isso? E esse não é um termo que eu utilizo, que eu inventei, mas é o que Paulo nos ensina. E no livro de Romanos, e eu quero compartilhar a partir desse fundamento com você. Eu não sei se você já passou por isso, mas é muito comum os crentes sentirem que o relacionamento deles com Deus está meio cansativo, pesado. É como se Deus sempre estivesse cobrando, exigindo algo deles. Ore mais, leia mais, jejue mais, dedique-se mais, faça mais, faça mais. E é interessante que essa semana eu participei de uma reunião onde várias pessoas falaram, e interessante que o que as pessoas que falaram tiveram em comum sempre foi isso: Deus está exigindo mais, Deus está pedindo mais, Deus quer que você faça mais e mais e mais. E é interessante que se nós vivemos um relacionamento com Deus baseado nessa cobrança excessiva, nós acabamos cobrando também das pessoas.
Geralmente quem cobra muito santidade, quem cobra muito a oração dos outros, é porque ele se sente cobrado por Deus. Por isso que é muito importante aquilo que nós cremos, porque o nível de relacionamento ou entendimento que nós temos com Deus, é o nível de entendimento e relacionamento que nós vamos ter com as pessoas. Então, se as pessoas cobram, se sentem muito cobradas por Deus, elas vão cobrar muito das pessoas. Então, se você vai num culto e o pastor lá em cima, quem estiver pregando lá, está exigindo, está cobrando, está falando, pressionando, é porque ele está mostrando como ele se sente espiritualmente. Ele vive debaixo de uma demanda sem fim diante de Deus. E essa sensação, essa crença, ela tem uma origem, porque por muito tempo a religião nos ensinou que o nosso relacionamento com Deus era como um contrato de trabalho. Quem já teve uma dessa aqui? Essa aqui é a nossa CLT, Carteira de Trabalho e Previdência Social. Tem muita gente que quando se converte, parece que Deus dá um desse aqui para ele, né? A partir de agora você é meu servo, vou assinar a tua carteira, e eu vou cobrar você. Horário de chegar, horário de sair, horário de acordar, de preferência 3 horas da manhã para orar. E aí, a pessoa pega a carteira espiritual dela, e começa agora, eu sou servo do Deus Altíssimo. Deus me contratou na empresa dele. E aí o que ele faz? Ele vem para a igreja, ele vive a vida da igreja, pronto para trabalhar. O que você está fazendo, irmão? Estou fazendo a obra de Deus. Não, irmão, mas você não vai descansar, não tem tempo para trabalhar. A obra do Senhor é para descansar, a obra do Senhor é muito grande. Os ceifeiros são poucos e o ceará é grande. E aí a pessoa vive assim, funcionário de Deus. E aí, como está, irmão? Trabalhando, aleluia. Trabalhando na obra de Deus. Mas, e as bênçãos? Que benção? Benção é no céu. Descansar e depois que eu morrer. Eu sei que você nunca falou isso. Vira para o seu irmão e fala, e aí, irmão, como é que está a carteira? É interessante porque eu estava pensando nisso, porque a gente vive assim, pegamos o uniforme, a carteira, e todos os dias estamos batendo ponto. Se eu não orar é como se eu tivesse faltado no trabalho. Se eu não jejuar, eu faltei no trabalho. E o que acontece quando você falta? Desconto. Quando você não trabalha, na segunda-feira, você já sabe, final do mês, eu vou perder minha segunda e o meu domingo, que vão descontar. E aí colocaram na nossa cabeça isso, irmão, você não está orando? Nossa, Deus vai descontar. Você não foi no culto? Pode saber, o diabo vai te pegar, Deus vai descontar, vai abater nas suas férias. Por quê? Porque acreditamos que temos um contrato de trabalho com Deus. E se temos um trabalho, Deus é o que nosso? Nosso patrão, nosso chefe. E quem gosta de chefe? Ninguém. Por quê? Porque patrão quer exigir, patrão quer demandar, patrão quer lucro. E é isso que as pessoas pensam sobre Deus. Eu não posso relaxar, eu não posso falhar, Deus está vendo, e Ele está anotando, e aí na hora que Ele for, se eu for demitido, onde é que eu vou arrumar serviço? E aí, Paulo fala sobre isso, em Romanos, capítulo 7. Só que aqui ele vai usar uma outra figura, que tem tudo a ver com isso. Paulo vai falar sobre casamento.
Olha isso aqui, preste atenção. Preciso que você dobre a atenção. Vou passar do horário, já estou te avisando. Fique em paz. Estou trabalhando. Romanos 7:1. Caros irmãos, falo convosco como conhecedores da lei. Acaso não sabeis que a lei tem autoridade sobre uma pessoa apenas enquanto ela vive? Por exemplo, diga comigo, por exemplo. Então Paulo vai dar um exemplo a respeito do que ele está falando. Pela lei, a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive. Mas, se ele morrer, ela está livre da lei do casamento. Diga comigo, um exemplo. As pessoas pegam esse texto para falar sobre casamento. Mas Paulo não está falando de casamento entre homem e mulher. Isso é um exemplo. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas, se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha a se casar com outro homem, não estará adulterando. Assim também, agora é o que ele está dizendo? Assim também vós, meus irmãos, morrestes quanto à lei, mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquem para Deus. Paulo vai falar sobre a mentalidade errada que a maioria dos cristãos tem a respeito do seu relacionamento com Deus. E em outros lugares ele usa o exemplo sobre servo. Jesus usa isso em uma das suas parábolas. Mas aqui ele vai juntar duas coisas. Diga comigo, casamento e trabalho. O que Paulo está dizendo nesse texto é que, olha interessante esse versículo, Romanos 3:20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, confiando na obediência da lei. Então Paulo vem falando sobre uma mentalidade errada, sobre ter um relacionamento errado com o Senhor. E aqui Paulo diz algo muito interessante, que nós éramos casados com quem? Com a lei. Nós éramos casados com o Senhor lei. É uma pena que não dá para você ver ele direito, mas você consegue enxergar um pouquinho? Tá bom? Nós éramos casados com o Senhor lei. E que tipo de marido ele era? Ele era um marido perfeito, justo, santo e absolutamente impossível de agradar. No dia que nós nos casamos com o Senhor lei, ele não disse eu te amo, ele disse está contratado. A partir de hoje, para você manter o nosso casamento, você vai ter que cumprir 613 ordenanças, todos os dias. E eu gosto de tudo perfeito, não vem com meia boca não. Eu não te amo não, eu te tolero. E se você não cuidar, eu vou te dar uma pedrada na sua cabeça. Esse é o Senhor lei. Ele nunca levantava um dedo para nos ajudar. Nos deu os mandamentos, mas nunca nos ajudou. E as suas demandas eram infinitas. Quando a gente achava que estava acabando o serviço, ele falava, não, mas tem mais um prato aqui, ó, pode lavar. Mas eu já lavei a louça toda, problema, casei foi para isso. Coloca o avental e vai trabalhar. Ah, mas eu queria sair para lanchar. Vai lanchar lá no inferno. Não vou gastar dinheiro à toa não. Vai comer o que tem. E vai fazer que eu estou com fome. Você não conhece ninguém assim. Estou falando do Senhor lei. Ele exigia que a casa fosse perfeitamente limpa, que a comida fosse perfeita. E ele ainda dizia, esses alimentos eu gosto, esse eu não gosto. Faça esse, não faça esse. Se um dia você fazer esse alimento, eu te mato.
E quando você falhava, quando você quebrava um prato, você nunca quebrou um copo, você nunca fez nada de errado, mas o dia que você fazia, ele somente te condenava. Semana, a Aline quebrou minha garrafa de café. Aí ela veio com a carteirinha de trabalho dela, com o avental. Você vai mandar embora? Mas não, mas quebrou sua garrafa. Se fosse o café. Por quê? Porque debaixo de um sistema legalista, nós temos medo de falhar. E esse é o resumo do casamento com o nosso Senhor Lei. E é interessante que viver debaixo desse sistema, debaixo desse casamento, é você viver com uniforme 24 horas por dia. É você saber que cada erro, cada falha será debitada da sua conta. E vai chegar uma hora que o juízo vai chegar para você. Bom demais ou não viver uma vida assim? Essa é a senhora lei. Bonita, porém cansada. Por quê? Porque viver com o Senhor lei é usar um uniforme de empregada 24 horas por dia. Até para dormir. É um casamento baseado em demanda e condenação. Não há prazer, não há alegria, não há intimidade. Que casamento maravilhoso! E é interessante que a Bíblia fala, Tiago fala sobre isso. E eu estou estudando o livro de Tiago, eu achei muito interessante. Segundo alguns estudiosos, o livro de Tiago não deveria estar na Bíblia. Porque o livro de Tiago, a epístola de Tiago, é o primeiro escrito bíblico. Ou seja, antes de Paulo, antes de Pedro, antes de todo mundo, é o primeiro escrito. Foi escrito 10 anos depois da ressurreição de Jesus. E o que fala Tiago? Sobre o Antigo Testamento. Não tem graça, não tem fé, é só obra. Aí muitas pessoas queriam tirar esse livro, mas é muito interessante o livro de Tiago, porque ainda que ele fala com base na lei, olha o que ele diz. Tiago 2,10: porquanto quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas uma das suas 613 ordenanças, torna-se culpado de quebrá-la. O que o apóstolo Tiago está dizendo? Quem decide viver pela lei, ainda que cumpra 612 e erre em um, é culpado de quebrar integralmente todos os mandamentos. Ou seja, é um casamento, é uma aliança insustentável. É um casamento baseado, fadado ao fracasso e à miséria. Senhor lei e senhora lei. Muito prazer. Agora, como libertar essa escrava? Segundo o texto que nós lemos, para que essa mulher fosse liberta dessa escravidão, o que tinha que acontecer? Você não lembra? Efésios. Foi Paulo que escreveu também, mas não foi em Efésios, foi em Romanos. Romanos capítulo 7 diz que para que a mulher se libertasse do casamento, o marido tinha que morrer. Qual o problema? O Senhor lei não morre. O véi não bate as botas. Já viu aquela pessoa que você, não é que você quer que ela morra, não é assim, vamos reformular a frase. Ela está perto da morte, mas ela não morre. É o Senhor lei. Por quê? Porque o Senhor lei é a palavra de Deus, mas é uma verdade passada. Ele foi dado por Deus, ele foi criado por Deus, então ele é eterno. E como ele ser eterno, não morre. A única saída para essa mulher ser livre desse homem é morrer. Ou seja, qual a esperança que essa mulher tem de viver uma vida feliz? Nenhuma.
ela tem que morrer. O problema é que se ela morrer, ela não vive, não é? Então, a única saída que ela tem para ser livre desse relacionamento, desse emprego, é morrer. Mas se ela morrer, ela não desfruta da vida. Se ela morrer, ela vai ser condenada. Ou seja, ou ela vive debaixo da escravidão, ou ela morre. Ou seja, vai ser escrava para sempre. Mas Deus é genial. Diga comigo, Deus é genial. Porque eu não sei se você percebeu, eu estou contando a sua história. Não estou falando de um casamento. Deus teve uma ideia. Deus falou, vou te matar. Olha o que Paulo diz no versículo 4 de Romanos 7. Assim também, vós quem? A igreja. Assim também a igreja morreu quanto à lei. O que é o quanto a? Para. Assim vós, meus irmãos, morrestes para a lei, mediante o corpo de Cristo. O que Paulo está dizendo? Nós vivíamos em um casamento desgraçado, e o homem não morria. Então Deus resolveu a parada. Ele arrumou uma morte para nós, mas uma morte que seria uma porta para uma nova vida. Essa mulher, se ela morresse, ela seria condenada. Mas Deus então cria uma saída. Vira o seu irmão, fala, Deus arrumou uma morte para você. Coisa estranha da gente falar, né? Semana passada eu falei para você que o que nós precisamos é morrer. Mas que morte é essa? O texto diz: morrestes para a lei mediante o corpo de Cristo. Isso significa que na cruz o nosso casamento com a lei foi encerrado. Você não podia morrer, a lei não podia morrer, ninguém podia morrer. Então Deus falou, espera aí que eu vou arrumar um corpo, você é seu representante, e eu vou morrer no seu lugar. E quando você crê no meu sacrifício, a minha morte vai ser a sua morte. E a partir de então, você pode jogar fora esse emprego. Você morreu. E quem morre não trabalha. E aí Deus decide fazer algo maravilhoso e inédito, que demonstra a graça e a sabedoria dele. A aliança com o Senhor lei, na cruz, por causa da morte de Jesus, foi legalmente dissolvida para sempre. Agora, em nenhum momento Paulo diz que você tem que entender isso, para isso ser verdade. Paulo diz que ao nascer de novo em Cristo, você morreu para a lei. E você não tem opção, você morreu. Isso significa que você não precisa mais ser um escravo de Deus. Você não precisa mais de uma carteira de trabalho. Você não precisa mais ter as suas faltas registradas, porque tudo isso acabou na cruz. Você está livre. Você está livre. E aí, irmão, você está solteiro. E agora? Uma vez que estamos mortos para a lei, estamos legalmente livres para outro casamento. Aleluia! Aí pega esse texto para falar sobre casamento, e Paulo não está falando de casamento. O que Paulo está dizendo? Uma vez que você morreu para a lei e nasceu de novo em Cristo, ela não manda em você mais. É seu ex. Sabe quando, você não, vamos, um personagem fictício, separa, casa com outra pessoa, mas o ex-marido quer mandar na vida dela? Já viu isso? Por quê? Porque ele ainda não entendeu que aquele casamento foi dissolvido. O problema é, se a pessoa morre, não tem como ele voltar, né? Por isso que Deus não fez uma separação, Deus fez uma morte.
E uma vez que você morreu para a lei, o casamento está completamente anulado. E agora você tem a chance de casar de novo. E aí, o que Deus faz? Agora Ele ressuscitou, Ele chega para você e te pede em casamento. Esse está mais bonito, elegante. Eu queria pôr uma corzinha preta nele, mas não deu muito certo. Deus mata você para te libertar da escravidão, mas Ele não apenas faz isso, Ele te convida para uma nova aliança, onde Ele se ajoelha e te pede em casamento. Interessante que Ele não te dá uma nova carteira de trabalho, Ele te dá uma aliança, porque diferente do Senhor lei, Ele não precisa que você faça as coisas, porque Ele já fez tudo. Ele não precisa que você bata ponto, porque o martelo já foi pregado, já está consumado. Ele precisa que você coloque essa aliança no dedo e desfrute de tudo que Ele conquistou para você. Essa é a realidade da nova aliança. Este novo casamento não é baseado em demandas, mas é baseado em identidade e pertencimento. Você não é uma escrava que trabalha na casa, você é uma noiva que recebeu uma herança. É isso que nós somos em Cristo. E Paulo fala sobre isso, fechando todo o assunto. Ele diz: portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo? Não escute o seu ex-marido. Você morreu para ele. Ele vai dizer para você que você não vai dar certo com esse novo casamento. Ele vai dizer para você que ele é bom demais para você. Não escute. Você morreu para ele. Você morreu. E ainda que ele tenha uma certidão que diga que você casou, morto, automaticamente anula o casamento. Você está entendendo? Estou tentando desenhar tão bonitinho. Nesse novo casamento, com o Senhor graça. Se temos o Senhor lei, temos o Senhor graça. Esse é você. Como que é a vida nesse novo casamento? Feliz, radiante, olha, tamanho dos dentes. Como que é a vida nesse novo casamento? Oposto ao primeiro. No casamento com o Senhor graça, Ele não exige, Ele supre. Quando a casa precisa de limpeza, Ele não exige que você se esforce. Ele mesmo traz a água e a purifica pela palavra. Quando a comida precisa ser feita, Ele não exige os ingredientes nem a forma de fazer. Ele mesmo é o pão da vida. Ele não aponta a sua falha, Ele te cobre com a sua própria justiça. Ele não te mostra o que falta ser feito, Ele aponta o que foi feito por você. E mais importante, o casamento com o Senhor graça é um casamento frutífero. Por quê? Porque com o Senhor lei não havia intimidade. Quanto mais próximo do Senhor lei você chegava, mais a sua falha era evidenciada e mais Ele te acusava. Mas agora, com o Senhor graça, onde tudo foi suprido, a intimidade é uma realidade constante. E como fruto dessa intimidade, desse novo relacionamento, a intimidade com a lei só gerava pecado e morte, mas a intimidade com Cristo, que é a graça, gera o fruto do Espírito. E o que é o fruto do Espírito? O que a lei nunca conseguiu fazer. A lei diz: ame, se esforce, trabalhe, perdoe. O fruto do Espírito diz: você já é, deixe manifestar.
Enquanto a lei manda fazer, o Cristo joga em você uma nova identidade, para que o Espírito dele trabalhe em você e manifeste uma nova identidade em você. É isso que Paulo diz em Gálatas no capítulo 5, e todo o assunto está enraizado, contextualizado em lei versus graça. Você não pode isolar o texto fora do contexto. Então, dentro do contexto, lei versus graça, Paulo diz: portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades. Alguém, em algum lugar, leu isso aqui, e disse que nós precisamos lutar contra a carne. Mas se nós lermos isso em inglês, em hebraico, em aramaico, em japonês, não está dizendo isso. O que ele está dizendo é uma ordem, mas qual é a ordem? Vivei pelo Espírito, consequência, e de forma alguma satisfareis a vontade da carne. As pessoas dizem: irmão, não satisfaça a vontade da carne. Não é isso que o texto está mandando. A ordem é: viva pelo Espírito. E dentro da carta aos Gálatas, o que é viver no Espírito? Viver no Espírito é ter uma aliança firmada com a graça. Viver na lei é satisfazer as vontades da carne. Porque quando você lê carne, você associa ao pecado. Mas quando Paulo fala sobre carne, ele está falando sobre uma mentalidade humana. Sobre o quê? Deixa eu te explicar. Preste atenção. Você chega para mim, fala assim: pastor, estou com um problema, minha vida financeira não vai para frente. Eu falo: irmão, vamos fazer o seguinte, está aqui, faz esses 5 passos aqui, se esforce, que Deus vai te abençoar. Aí você vai lá, tenta, falha, aí você vai, tenta de novo, falha de novo. Aí eu falo: irmão, esforça mais um pouco, vai dar certo. Aí você se esforça, vai lá, consegue, cumpre os 5 requisitos, Deus vai te abençoar. Eu te pergunto, você vai dar glória a Deus, ou vai dar glória ao seu esforço? Religiosamente, você vai dizer que a glória foi de Deus, mas isso é uma mentira, porque a sua carne será fortalecida. O que é a carne? Todas as vezes que você tiver um problema, ao invés de correr para Deus, para crer em quem você é em Cristo, você vai correr para Deus, para pedir algo para fazer. Então o seu ego, a sua justiça própria e o seu orgulho serão inchados. Porque quando alguém te perguntar o que mudou a sua vida, você nunca vai dizer que foi o casamento. Você sempre vai dizer: foi eu que fiz. Eu lutei para ter a vida que eu tenho. Eu me esforcei muito para ter tudo que eu tenho hoje. E isso é satisfazer a vontade da carne. A vontade da carne não é o pecado. A vontade da carne é dizer que ela é independente de Deus. Eu não preciso de Deus. Se eu me esforçar, vai dar certo. E é por isso que nos versículos seguintes Paulo diz, no capítulo 5, no começo do versículo, do capítulo, ele diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes, e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Vamos ver do que ele está falando? O que isso significa? Ele está chamando a autoridade, para que ninguém diga que foi alguém que escreveu em nome de Paulo. Paulo está escrevendo, não está escrevendo, né? Ele está ditando a carta para alguém escrever, e aí Paulo pede para que essa pessoa escreva: põe o meu nome, diga que sou eu em primeira pessoa. Então ele diz: eu, Paulo, é que estou dizendo que Cristo de nada vos servirá, se vos deixardes
circuncidar. E a palavra circuncidar é voltar para a lei. Outra vez declaro solenemente. O que é declarar solenemente? É igual o presidente dos Estados Unidos quando ele vai ser empossado. Ele põe a mão sobre a Bíblia, ou quando alguém vai diante do juiz, põe a mão sobre a Bíblia: juro dizer a verdade, somente a verdade, nada além da verdade, que Deus me mate se eu dizer a mentira. É isso que Paulo está dizendo. Eu juro diante de Deus que todo homem que se permite voltar para a lei, desse modo, ele fica obrigado a cumprir toda a lei. Ele fica, porque ele voltou para o trabalho. E ele não vai cumprir a lei que ele quer. Ele vai cumprir toda a lei. O problema é que ele não consegue. Vós, que vos justificais por meio da lei, estáis separados de Cristo. E a palavra separação é divórcio. Pastor, eu vou divorciar de Cristo? Não tem como. Estáis separados de Cristo. Caístes. Então qual é o contexto do fruto do Espírito que está lá no versículo 16 desse mesmo capítulo? Caídos da graça vão produzir as obras da carne, mas aqueles que vivem na graça produzirão o fruto do Espírito. Você está entendendo ou não? Por isso que nós precisamos entender, irmãos, a graça não é uma teologia, a graça é uma verdade espiritual. Ou você está casado com a graça, ou você é escravo da lei. Os dois não tem como. Você está entendendo? Vira para o seu irmão e fala para ele: você está entendendo, irmão? E aí, para terminar, Paulo faz um alerta muito doido, porque lá no versículo, em Romanos 7, Paulo ele diz que a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. Se ela se separar dele e se relacionar com outra pessoa, o que ela está fazendo? Cometendo adultério. O que ela está fazendo? O que ela está fazendo? Cometendo adultério. Como eu disse, o assunto ali é casamento. Se estamos casados com Cristo, com a graça, e tentamos voltar a nos relacionar com o nosso antigo marido, a lei, estamos cometendo. É disso que Paulo está falando. O que Paulo está dizendo? Deus preparou uma morte. Você vivia escravo. Você era um trabalhador assalariado que não tinha salário. Você era escravo. Deus providenciou uma morte para você. Providenciou um novo casamento. Te deu a coisa mais perfeita do mundo. Mas você ainda está voltando para o seu ex. Isso é adultério. Não, pastor, adulterar espiritualmente é ouvir música do mundo. Você casou com a música do mundo? Não, pastor, adulterar espiritualmente é eu ir lá na macumba, fazer uma oração. Você casou com o diabo? Você era casado com a lei e depois se casou com Cristo. Não tem um terceiro casamento. Então significa que, quando eu chego diante de Deus e falo assim: Senhor, o que eu tenho que fazer para a minha vida mudar? O que você está fazendo na verdade? Senhor, deixa eu voltar lá no meu ex-marido, é só uma visita. É só uma visita. Aí a Bíblia diz que Deus abomina essa situação. Por quê? Porque o preço foi alto demais para ele perder você. Então hoje nós precisamos compreender: só existem dois maridos espirituais:
A igreja é a noiva. Mas quando a Bíblia diz que a igreja é a noiva, Paulo usa essa ilustração para dizer que existem dois maridos, pela qual essa igreja pode viver. Agora, lembre que eu disse para você, que a afirmação de Paulo em Romanos capítulo 7, versículo 4, é que nós morremos para a lei e vivemos para Cristo. Lembra disso? Isso significa que é automático. Quando você nasce de novo, você morre para a lei e nasce para Cristo, ainda que você não saiba. Isso significa que eu posso ser um crente que nasceu de novo, filho de Deus, casado com Cristo, mas ainda tenho um caso de adultério com a lei. E isso vai trazer juízo para a minha vida. Pastor, minha vida está amarrada porque eu estou em pecado. Não, sua vida está amarrada porque você está em adultério. Você está adulterando com o seu ex. Então significa que viver com base no esforço próprio, depois que você conheceu a Cristo, tentar merecer a bênção de Deus por aquilo que você faz, não é ser mais santo, é ser adúltero. Vê como é sério? É você olhar para a sua aliança, que custou tão caro, e dizer: eu não preciso disso. Eu estava muito bem escravo, eu estava muito bem lavando os pratos, eu estava muito bem sem intimidade, eu estava muito bem. Morreu por mim porque quis. Agora, algum ser humano em sã consciência falaria isso? Por isso que ele fala por meio de suas atitudes. O convite de Deus para você hoje não é como os irmãos que eu ouvi essa semana. Deus não quer que você tente mais. Deus quer que você confie mais na aliança que Ele fez com você. A lei quer que você se esforce. A lei quer que você se dedique mais. Seu noivo não te pediu isso. Seu noivo te pediu para confiar mais. Confie na aliança que Ele fez. Confie no casamento que Ele te deu. E para encerrar, fica o recado de Paulo para você. Pare de tentar impressionar o seu ex. Abrace o amor do seu marido. Rejeite essa imagem. Você quer você diante de Deus. Ô Senhor, estou tão cansado, Pai. Me dá a benção. Por favor, Senhor. Eu vou trabalhar amanhã, eu vou acordar cedo, vou fazer exercício, vou fazer meu devocional, vou ler minha Bíblia. Eu vou ser uma pessoa melhor amanhã. O Senhor vai ver. Por favor. Parece santidade, parece devoção, mas é adultério. Deus não precisa do nosso esforço, Deus precisa da nossa fé. Amém? Fica de pé. Vamos orar. Quero que você coloque a mão sobre o seu coração. Nós vamos fazer uma declaração de fé. Feche os seus olhos. Diga comigo: Pai, eu me arrependo por cometer adultério espiritual. Eu me arrependo por tentar voltar para a lei, para o meu esforço, para a minha justiça própria. Hoje, eu simbolicamente rasgo minha velha carteira. Eu tiro o uniforme de escravo e pela fé eu recebo a minha certidão, a minha aliança
de casamento com Cristo. Eu coloco em meu dedo a aliança da tua graça. Eu não sou mais um escravo tentando merecer. Eu sou a noiva amada e suprida de Cristo Jesus. E eu viverei na fidelidade e na alegria desta aliança, em nome de Jesus. Pai, que isso seja selado no mundo espiritual. Que nós sejamos firmados, enraizados na verdade da tua graça. Obrigado porque o Senhor nos libertou. Obrigado porque o Senhor nos proporcionou uma nova vida. E nenhuma obrigação temos com a aliança passada. Morremos para a lei. Vivemos uma nova vida, casados com a graça, em Cristo Jesus. Que nós possamos viver nessa verdade, frutificar nessa verdade, manifestando o fruto do Espírito, manifestando a justiça de Cristo, e desfrutando da herança dessa aliança maravilhosa. Mude a nossa mente, Senhor. Eu te peço, use essas ministrações que tanto foram pregadas aqui nesses dias, nessas semanas. Use-as como ferramentas para transformar a mente dos teus filhos. Não permita que vivamos em adultério espiritual, porque seremos punidos por isso. Haverá castigo para os adúlteros, porque os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Não nos permita viver nessa condição, Senhor. Que nós possamos viver fiéis ao nosso noivo, ao nosso amado, a Cristo Jesus. E que o que precisa ser feito em nós seja feito, mas não pelo nosso esforço, pela tua obra consumada, pelo teu amor, pelo teu Espírito em nós. Nós tomamos posse, e eu declaro essa bênção sobre a vida da tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Que você possa rever essas ministrações, que, como eu disse, são fundamentos, e que precisam ser enraizados na sua mente. Amém? Deus abençoe você, uma semana abençoada, em nome de Jesus.